Glória a Jesus. Amém, irmãos? O medo pode nos parar? Tem certeza? Amém. Glória a Jesus. Queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Obrigado, minha irmã. Tem gelinho não, né? É só para pastor. Amém? Mas eu vou chegar lá, né, irmão? Em nome de Jesus. Aí, né, quando eu chegar lá, vai ser suquinho. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos. Marcos 4, (40) vai ser o nosso texto. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui. Privilégio de podermos estarmos no primeiro domingo do ano de 2026. Podermos estarmos aqui nessa noite para trazer uma palavra da eternidade para nossas vidas, para os nossos corações. E é privilégio para todos nós que estamos aqui, estarmos no primeiro dia do ano na casa do Senhor. Amém? Que não seja, né, somente o primeiro dia do ano, mas muitos dias do ano possamos estarmos aqui até Jesus voltar. Amém? Diz assim: e ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome. Glorificamos a Ti, Senhor, pela bênção, pela alegria de podermos estarmos aqui na Tua casa. Já temos ouvido louvores que foram entoados em Teu nome, mas aqui está a Tua palavra, Deus. Que Tu use este Teu servo e coloque as Tuas palavras na nossa boca e opere com Teu poder, Senhor. Que não venhamos falar somente aos ouvidos, mas que a Tua palavra chegue aos corações. É que nós te pedimos, já agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa. Né? Talvez tem gente aí até no Canadá, né? Quem sabe? Estão aí, né? É um privilégio. Irmãos, nós queremos trazer esse texto bem conhecido de todos nós, que fala sobre o mar da Galileia, fala no momento em que Jesus, ele estava ensinando, né, ali o povo. E nós queremos então trazer uma introdução ainda para aquilo que nós temos ainda que falar aqui nessa noite, dessa palavra. Irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender é que a vida cristã, ela não isenta de tempestade. Pelo contrário, muitas delas surgem justamente quando nós estamos obedecendo a voz de Jesus. Já repararam isso? Muitas vezes nós passamos por uma tempestade quando nós, muitas das vezes, nos aproximamos mais de Cristo. Os discípulos estavam com Jesus e nós sabemos que houve ali aquela tempestade. Os discípulos não estavam fora da vontade de Deus, mas eles estavam no centro da vontade de Deus. E a palavra de Jesus para os discípulos é a mesma palavra que Jesus fala para conosco. Passemos para outra banda. Foi a palavra que Jesus diz no verso 35 desse capítulo.
passemos para outra banda. Então nós vemos que estar com Jesus, ou estar perto de Jesus, não nos isenta de passarmos pelas lutas, pelas adversidades dessa vida e pelas aflições. O servo de Deus tem que compreender e entender essas coisas. Muitas das vezes passamos por lutas, problemas que muitas das vezes pode subir ao nosso pensamento e dizer: para que eu sirvo a Deus? Não é isso? Para que eu tenho me santificado na presença do Senhor? Por que eu tenho ido à igreja, todos os dias de culto? Quando, na verdade, eu estou vivendo lutas e mais lutas. Por quê? Porque a presença do Senhor não nos isenta de passarmos pelas aflições, pelas lutas e pelas adversidades da vida. E nós vamos ver exemplos disso, irmãos. Daniel era servo do Senhor, fiel, tinha uma intimidade afinada, estreita com Deus. Foi para a cova dos leões. Não é isso? Mas quando ele entrou na cova de leões, o Senhor entrou com ele ou ficou do lado de fora? O Senhor entrou com ele, não foi? O Senhor estava lá. O seguinte, irmãos, Deus não vai nos tirar das lutas, das aflições. Ele não vai fazer com que a tempestade, nós não venhamos entrar nelas, nem nas aflições, porque até Ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse que nós teríamos aflições. Mas Ele disse: tem de bom ânimo. Mas a grande pergunta desse texto não é porque veio a tempestade, mas por que vocês ainda têm medo? Por quê? Por que vocês ainda têm medo? A fé verdadeira, irmãos, ela descansa na palavra, na presença, na paz e no poder de Cristo, mesmo em meio à tempestade. O que estava ali, irmãos, para os discípulos, era um aprendizado que nós precisamos, como servos de Deus, também aprendermos uma coisa: ouvir a palavra. Se nós ouvirmos a palavra, mas a palavra foi de quem? A palavra foi de quem? Quem deu a palavra para que eles passassem para o outro lado? Foi Jesus. Concordam? Agora eu pergunto: se foi Jesus, e Ele disse, passemos para o outro lado, nós precisamos descansar na palavra de Jesus. Estamos iniciando um ano, o ano de 2026. Deus tem uma promessa, Deus está falando conosco, que nós vamos atravessar esse 2026 na presença dEle. Amém? O Senhor não está dizendo, pronome pessoal, é isso? Eu não sou bom de português, não.
Mas aí tem a Michele, que pode me ensinar, tem cá. É pronome pessoal, eu sou, eu, tu, vós, ele, eu, tu, ele. Não, eu, tu, nós, vós, eles. Para vocês verem como é que eu sou bom, né? Então, o pronome que Jesus usa aqui é, quando ele fala aos discípulos, ele não falou assim, vocês vão. Foi isso que ele falou? Ele incluiu quem? Ele mesmo. Ele falou assim, nós vamos passar. Ele disse, passemos o mar da Galileia em destino que eles estavam indo para Gadara. Então, aqui ele está dizendo, passemos, e hoje o mesmo Senhor Jesus, através do seu Espírito, está dizendo que nós vamos passar 2026 na sua presença. Não importa a tempestade, não importa a adversidade, não importa o problema, as dificuldades, não, importa que Jesus disse que nós vamos passar. É isso que nós temos que guardar. Porque não pense os irmãos que não virão dúvidas sobre esta palavra, que nós não vamos muitas das vezes esquecermos desta palavra. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, muitas das vezes esquecemos. E é por isso que é tão importante estarmos na casa do Pai. É por isso que é tão importante estarmos todos os dias quando temos culto. Por quê? Porque aqui nós nos alimentamos e o Senhor, através do seu Espírito, nos faz lembrar das suas promessas. Passemos para outra margem. Jesus não disse, vamos até o meio do mar. Ele disse isso. Mas passemos. A ordem de Cristo já continha o quê? A promessa do destino. Irmãos, um dia Deus nos fez uma promessa. E a promessa que Ele nos fez, que um dia Ele vai nos tirar desse mundo, desse lugar, e vai fazer com que nós passamos para uma outra banda, que é o quê? A eternidade, que é o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa de Deus. Agora, diante disso tudo, das promessas e da palavra de Deus, nós sabemos que muitas das vezes nessa trajetória, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas. Não vai ser fácil, não é fácil. Mas o importante é que, de tudo isso, que nós estamos garantidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela nos garante. Não é a palavra de fulano, de beltrano, de ciclano. Não é uma palavra de uma revista, de um livro que nós lemos, de um conto de fada, de uma história. Mas é da palavra de Deus, do Criador desse mundo, do Todo-Poderoso. Então nós podemos estarmos plenamente garantidos, estamos plenamente garantidos por esta palavra. E não podemos esquecermos em momento algum no meio das lutas, das adversidades, da palavra. Os discípulos que Jesus falou para aqueles discípulos, se eles tivessem prestado atenção, Jesus falou, passemos. Se os discípulos tivessem pego essa palavra, colocado essa palavra no coração, eles no meio da tempestade, eles não estariam com medo, porque eles sabiam que Jesus estava no barco, ainda que possa estar dormindo, irmãos, mas não é nem porque Jesus estava no barco, porque a gente vai ver outro trecho que fala que Jesus não estava no barco, porque Jesus pode estar no barco e pode estar fora dele. O importante, sabe o que é? É a palavra. A palavra.
A tempestade não anulou a palavra, apenas testou a fé dos discípulos. A fé bíblica, ela se ancora na palavra revelada, não nas circunstâncias visíveis. A fé repousa na palavra de Deus, ainda que tudo parece contradizê-la. Está tudo ao contrário, hein? Tudo ao contrário. Já pensou, Abraão? Tu vai ser pai de uma grande nação. Está contradizendo, não está? É uma coisa. Mas quantos anos Abraão? Ele tinha, na promessa ele tinha 75. Quando teve filho, estava com 100. Sara era estéril. Tudo o contrário. As coisas não encaixam. Mas, importante, não é o problema, mas é a palavra. O que mantém aquilo que Deus vai fazer não está nas circunstâncias. Deus não precisa que as circunstâncias estejam favoráveis. Os discípulos estavam pescando, pegaram peixe nenhum. As condições não eram favoráveis. Não eram favoráveis. Mas Jesus disse, lançai a rede. E quando eles lançaram a rede, não foi porque ali era um lugar que tinha peixe, mas por causa da palavra, passou a ter peixe. Porque quem ordenou é o mesmo que criou todas as coisas. E todas as coisas foi feita por Ele e para Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É fé? Então, irmãos, guardar a palavra, nós precisamos, irmãos, entendermos que já nesse início desse ano, nós vamos precisarmos estarmos guardando esta palavra. Aconteça o que acontecer, a nossa trajetória para o céu, ela não vai ser interrompida. E alguém poderia dizer aqui para mim, não sabe de nada, e se eu morrer? A tua morte não para a tua trajetória para o céu, meu irmão. Nem daqueles que partiram parou a sua trajetória, pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor virá, e aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos com o Senhor nos ares, seremos transformados. Então, morte não para crente. A única coisa que pode parar um crente é o pecado. Só o pecado para o crente. Mas se é crente, eu quero te dizer que nem o pecado para o crente. Isso agora foi uma revelação que o Senhor me deu aqui. Pecado não para crente. Porque o crente verdadeiro, ele se arrepende do pecado, aleluia, e pede perdão a Deus, e volta à trajetória, louvado seja o nome do Senhor. Então, nada pode parar a nossa trajetória. Nada pode fazer com que nós não venhamos chegar do outro lado. Porque cremos um Deus que é o Todo-Poderoso, e cremos muito mais ainda na sua palavra. Cremos nessa palavra e sabemos que essa palavra é a palavra de Deus. E aquilo que Ele falou, e aquilo que Ele contou, aquilo que Ele disse sobre a nosso respeito. Diz a Bíblia que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Até pode colocar aí, irmã, Isaías 55, 11 aqui para nós. João Calvino, nas Institutas, ele deixou uma frase assim, muitas vezes cremos no chamado, mas duvidamos da sustentação. Nós cremos no chamado,
Você vai ser levantado a presbítero, aí você vai, né? Amém. A gente fica alegre, não falar que fica triste. Mas quem é que vai sustentar o presbítero? Quando a luta vem, quem é que vai sustentar o pastor? Quem é que vai sustentar o diácono? Quem é que vai sustentar o membro, o irmão, você que senta? Quem é? Então, muitas vezes cremos no chamado, mas duvidamos da sustentação. O problema não é a tempestade, é esquecer o que Jesus disse. Foi que Calvino falou. O problema é esquecermos o que Jesus disse. Vai fazer uma faculdade, Deus falou ao teu coração, Deus te fez uma promessa, tem que pagar 10 mil, mas Ele disse que você vai conseguir. O problema não é os 10 mil. O problema é quando nós esquecemos o quê? Da palavra. O problema, irmãos, é nós esquecemos da palavra, porque todos nós aqui estamos aqui, Deus tem uma palavra e falou para nós, de um jeito ou de outro. E nós, diante da adversidade, diante da tempestade, nós esquecemos que Jesus falou que era passemos. A primeira coisa que nós vamos ver, Jesus está dormindo. Sabe aquele momento que você está na aflição e você não ouve a voz do Espírito Santo? Hein? Em que você mais precisa, que você está ali, e você começa a falar assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu estou aqui vivendo uma dificuldade, uma luta tremenda, e aí Jesus está dormindo. Jesus estava no barco, irmãos, não distante. A pergunta dos discípulos revela um coração dominado pelo medo. Mestre, não te importa que pereçamos? Medo sempre nos leva a questionar o caráter de Deus. Sabia? E nós estamos dizendo exatamente isso, porque muitas das vezes nós estamos vivendo a luta, a dificuldade, mas muitas das vezes acontece de nós estarmos vivendo esse momento da aflição e da dor, e a gente não sente a presença do Senhor. E aí o que cai sobre nós, o que é? Desespero, não é verdade? Não tem coisa pior, irmãos, de estar numa luta e não sentir o Senhor. Por assim que nós estamos aqui, os discípulos ainda viam Jesus, e nós que não vemos Jesus? Eu pergunto, hein? Você está vendo Jesus? Quem é que está vendo Jesus aqui? Mas nós sabemos que Ele está aqui. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Isso é fé. O problema, irmãos, é isso, que muitas das vezes na luta, na adversidade, o medo sempre vai nos levar a questionar o caráter de Deus. A presença de Cristo não é garantia de ausência de tempestade, mas é a certeza da companhia soberana no meio delas. Louvado seja o nome do Senhor. É a certeza, irmãos, que é um Deus soberano, que está sobre nós e conosco, porque Ele diz, eis que estou convosco até a consumação de séculos. Deus nunca abandona os seus, ainda que pareça ocultar-se por um tempo. Confissão de Westminster. Doeu o ouvido dele, Letícia? Quando o medo fala alto,
interpretamos o silêncio como abandono. Fé madura confia mesmo quando Deus parece estar dormindo. O que nós precisamos, irmãos, é pedir a Deus para amadurecermos na fé. Sermos maduros, crentes maduros, que diante da aflição, da luta, da dificuldade, você não fica falando bobagem. Vou largar a igreja. Essa igreja não serve mais. O presbítero que lá prega é muito ruim. E dá vários motivos. Ainda que Deus esteja dormindo, irmãos, nós confiamos na sua palavra. Ainda que você esteja, como eu falei, não está sentindo. O teu problema parece que você está sentindo que você está sozinha. Eu digo que você não está sozinha, você não está sozinho. Deus é soberano, está contemplando todas as coisas. E tudo está no controle, aleluia. Tudo está no seu controle. Acabei nem lendo aqui, né? Puxa vida, esqueci, mas... Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É palavra, irmãos. É confiar na palavra. Ela não volta para o Senhor vazia. Aquilo que Deus fala, irmãos, Ele cumpre. Sabia? Jesus dorme no meio da tempestade. Não é indiferença, é plena confiança na soberania do Pai. O dormir de Jesus ali não foi indiferença, mas é porque Jesus confiava plenamente na soberania do Pai. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Confia na soberania do Pai. Porque o Pai de Jesus é o mesmo Pai nosso. Lembra? Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, Jesus não ensina a orar. Jesus poderia dizer assim: Pai meu. O que é que ele disse? Hein? Mãe, já imaginaram que coisa extraordinária? Nós não temos direito nenhum, pecadores, totalmente destituídos da glória de Deus, totalmente fora de tudo. Aí Jesus vai ensinar a primeira oração. Aí é o caso que nós falamos do pronome, né? Jesus, olha só, Jesus não precisava de ninguém, irmãos. Deus não precisa de ninguém, de nada. Aí o amor de Deus, por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, irmão, pela nossa vida é muito grande. Jesus vai ensinar, ele diz assim: Pai nosso. O que é que Jesus estava dizendo? Dá glória a Deus, irmãos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que o Pai dele agora também é o nosso Pai. A paz de Cristo não depende de ambiente, mas do controle absoluto de Deus. A paz verdadeira flui da convicção que Deus governa todas as coisas. Nada acontece por acaso. Tudo vem da mão paternal de Deus. Irmão, se eu estou aqui, é porque a mão paternal de Deus tem me sustentado.
Catecismo de Heidelberg, ele diz assim: a ansiedade revela onde está a nossa confiança. Cristo dorme, mas nunca perde o controle. A ansiedade revela onde está a nossa confiança. Prenderam aquele que não está verde, sabia disso? Sabia? Que prenderam aquele que não está verde? E tem muita gente preocupada. Tem muita gente talvez pensando, e agora? Tem gente que vai entrar em ansiedade. O que nós, a igreja, temos com isso? O que, irmãos? A ansiedade revela onde está a nossa confiança. Não devemos estar ansiosos. Por isso Jesus disse: não estejais ansiosos por coisa alguma. E ele falava sobre o vestir, né? Não é isso? Não se preocupem com o que tem que vestir, com o que tem que comer, com o que... Irmãos, lembra da palavra. Vamos passar 2026 na presença do nosso Deus, nada vai nos tirar. Amém? Salmo de número 4, verso 8. É muito interessante isso. Esse salmo, ele fala, é um salmo de Davi. E Davi está vivendo, irmãos, um momento difícil, um momento de luta, de adversidade. E ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Estava sendo perseguido. Como deitar e dormir quando você está sendo perseguido? Eu pergunto, irmãos, como deitar e dormir? Como não ter ansiedade, sabendo que alguém vai te matar? Mas quando nós nos apossamos da palavra e sabemos que o soberano está conosco, irmãos, nós podemos dormir tranquilos. Nós não precisamos nos preocuparmos com política, nós não precisamos nos preocuparmos com o que está acontecendo. Nossa preocupação tem que ser o seguinte: nós confiamos na palavra de Deus. Eu confio nesta palavra. O Senhor me prometeu que eu vou chegar do outro lado, e eu vou chegar do outro lado. Jesus repreende o vento como que repreende um servo. O mar obedece imediatamente. Aqui vemos Jesus como o Senhor da criação. A criação reconhece a voz do Criador, ainda que os homens relutem em conhecê-la. Veja, a criação, ela ouve quando Deus fala, mas muitos corações relutam e não querem ouvir a voz de Deus. Este milagre aponta para a divindade de Cristo. Colossenses 1, 16 e 17. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Irmãos, é nesse Deus que nós cremos. É nesse Jesus que está falando, que se tornou, porque quis ser o nosso irmão, e o nosso irmão mais velho. Lembra você? Quando defendia os seus irmãos? Isso aconteceu comigo, o irmão mais velho, né? Não queria que nada acontecesse, ainda que muito falho que nós somos. Acontecia, mas Deus não falha. Ele se tornou nosso irmão mais velho porque quis. O mesmo Cristo que acalma o mar governa a nossa história. Nenhuma tempestade é maior do que seu poder. Porque sois assim tímidos.
Como é que não tendes fé? Jesus não repreende a tempestade apenas. Preste bem atenção nisso. Jesus não só repreende a tempestade. Jesus não só mostra que ele tem poder para falar para a natureza o que e ela ouvir, mas o Senhor repreende o coração dos discípulos. Medo excessivo revela falta de confiança funcional, mas não é ausência total de fé. Você pode, na luta, fazer como os discípulos fizeram. Recorreram a Jesus dizendo: Jesus, nós vamos morrer, a água está entrando. Mas isso não ausenta que você não tem fé. O que nós precisamos, irmãos, é amadurecimento. Precisamos amadurecermos. Nós estamos aqui, todos que estão aqui, nem todos, temos fé. Temos fé. Fé não é ausência de medo, mas submissão do medo à verdade de Deus. As tempestades virão. Pode subir, irmãos, para louvar o Senhor. As tempestades virão. O barco pode até balançar. O medo pode bater a porta. Na jornada dessa vida. Entendeu? Na jornada da vida. A tempestade virão. O barco pode balançar. O medo pode bater a porta. Mas se Jesus está conosco, sua palavra permanece. Amém, irmão? Amém. Sua presença consola. Aleluia. Amém? Amém. Sua paz sustenta. Amém. Seu poder governa. Amém. Não tenha medo. Tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em qual área você está permitindo que o medo fale mais alto que a palavra? É uma interrogação. Em qual área que você permite que o medo fale mais alto do que a palavra de Deus? Você confia mais na sua experiência ou na promessa de Cristo? Seu coração repousa na soberania de Deus ou luta contra ela? Para nós pensarmos. A fé não remove a tempestade, mas nos mantém firmes dentro dela. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Não tenha medo. Vamos lá? Ficamos de pé? Amém. E você vai repetir comigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Tenha fé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ao mesmo dia em que verei uma pequena luz no céu, e
Graças e paz a todos. Existe sempre essa expectativa, né, de um próximo ano. Estamos aí, iniciando. Preocupações, mas sabemos que o Deus imutável, os atributos de Deus estarão sempre presentes na nossa vida em todo o tempo. Isso que tem nos firmado e nos firmará até o fim. E venceremos com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos colocar diante do Senhor nossa vida. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos já nesse primeiro culto na Tua presença. Amém.